Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. O nosso convidado de hoje é Antônio Cláudio Flores Piteri, titular da Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco. Secretário, muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa cidade. O nosso podcast fala de tudo um pouco, mas é um programa de entrevista com formato diferenciado dos convencionais. Não tem armadilhas, nem tiroteio político, e aqui quem manda e fala o que quer é o nosso convidado. E o de hoje tem política no sangue, né? Tem o DNA de um dos homens mais respeitados da história política de Osasco, do Brasil. Pronto para conhecê-lo? Ele conta a história. Secretário, fale um pouco das suas origens. Quem é Cláudio Piteri? Eu cresci aqui em Osasco, né? Como você disse. Meu pai era prefeito, boa parte da minha infância, deputado estadual, deputado federal. Depois eu participei da política, passei a participar mais diretamente como vereador. Fui eleito vereador mais jovem da história de Osasco, com 21 anos, e fiquei 5 mandatos na Câmara. E daí dei continuidade à minha carreira. Sou advogado, sou casado com a Viviane, tenho 2 filhas, a Gabi e a Ana Clara, e muito feliz. Eu vivo um momento de muita felicidade pessoal, né, com a família, com as minhas atividades profissionais. Acho que eu estou num momento bem legal da vida, viu, Adamastor? Pouca gente sabe, mas você nasceu em Lima, no Peru. Foi registrado em 2 de maio de 67. Isso. Na época, minha mãe, aquelas coisas que as mães, né? Você chegou nos braços da Tchela, né? Cheguei, claro. Eu só nasci em Lima porque minha mãe queria que a gente queria estar próxima da mãe dela, né? A minha avó. E como você disse, tanto eu como minha irmã fomos nascidos em Lima e registrados na Embaixada Brasileira de Lima, então somos brasileiros natos. Você cresceu com o seu pai no auge da carreira política, sem falar que a sua casa era uma extensão do gabinete do prefeito, do deputado federal, estadual, enfim, era um entra e sai de assessores políticos, de pessoas reivindicando isso e aquilo. A sua infância, Claudinho, teria sido acompanhada com certa distância pelos seus pais? Não. Meus pais eram muito presentes, apesar de todas as responsabilidades que eles tinham. Eles acompanhavam muito de perto a gente, eu, a minha irmã, sempre estavam acompanhando as nossas atividades, o nosso desempenho escolar, enfim, foram pais muito presentes, os dois, tanto meu pai quanto a minha mãe. Embora, como você disse, na minha casa eu tenha vivenciado, né, com as maiores lideranças políticas do país, que passavam lá no momento de abertura política, retomada da democracia. Todas essas grandes lideranças frequentavam a minha casa. Ulisses, Montoro, Covas, Quércia, Brizola, todos frequentavam a minha casa e não era raro eles estarem lá falando um pouco de política. E eu acabava acompanhando, olhando, vivenciando. Isso acabou fazendo com que a gente tomasse gosto também pela atividade política. Você brincou a infância ali na Salem Bechara, época em que o trânsito fluía nos 2 sentidos. Eu lembro, a Salem Bechara era 2 mãos. Tinha uma feira livre no sábado, você gostava muito. Em frente da minha casa, na época ainda. O que você fazia para se divertir? A gente jogava bola, tudo que as crianças daquela época, né? Nós estamos falando do começo dos anos 70. Jogava bola, carrinho de rolemã um pouquinho, soltava pipa, me lembro, na casa do meu pai ali na Salem Bechara. Você usava muito de bicicleta, né? Bicicleta, né? Andava muito de bicicleta. Eu tive uma infância muito normal para aquele momento, né? Eu lembro, até falava outro dia com o Vrege, eu lembro do farol ali na esquina da Primitiva Avianco com a Salem Bechara ali, lembro perfeitamente, tenho muito claro aquele farol ali.
instalado. Ô Cláudio, eu falo Claudinho, vou até explicar. Claudinho, a gente conhece o Cláudio faz muito tempo. Eu lembro do Cláudio nos palanques antes dele ser candidato. Então a gente chama de Claudinho, mas com muito respeito, viu, Cláudio? Imagina. Carinhosamente, na intimidade do lar, seu pai chamava sua mãe de Xelita e ele chamava ela de papi. Era um padre, negócio... mais madre e padre. Mami, papi, mais nessa linha aí. Eles eram muito um respeitava muito, Cláudio, uma relação muito legal. Eu li uma crônica do seu pai falando da saudade da Tchela. Ele, aspas, meus leitores, dizia ele, estou escrevendo essas linhas com lágrimas nos olhos. Quem conheceu minha Tchela sabe por que choro. Eu diria que seu pai morreu foi de amor, de saudade da tua mãe. A verdade é que ele nunca superou a perda da minha mãe. Minha mãe morreu com 62 anos, jovem ainda, né? E ele ainda ficou quase 20 anos aí sem a presença da minha mãe. E ele nunca superou essa perda. Ele sempre reclamava. Ele tinha uma conversa um pouco amargurada da solidão, que ele se sentia muito sozinho, né? E a gente um dia, eu lembro que eu falei para ele, falei, pai, procura outra companhia, tal. Não posso. Ele não embora ele tinha, uma vez, eu vou contar essa história, ele não está aqui para desmentir. Eu fui almoçar no Dosa, aqui em Presidente Altino, e o garçom falou assim para mim, ô Cláudio, eu acho que seu pai está namorando. A minha mãe já tinha falecido. Eu falei, é? Eu falei, é. Eu falei, eu não sei, vou perguntar. Aí encontrei com ele, eu falei, pai, você está namorando? Por quê? Não, porque se estiver namorando, traz a sua namorada aqui em casa, na minha casa, né, para almoçar, não tem problema nenhum. Minha mãe me faleceu, você tem o direito de dar continuidade na sua vida. Ele olhou para mim, né, meu pai era muito gozador, falou assim, tô ficando. Namorado há muito trabalho. 80 e tantos anos, ele falou, só tô ficando. Eu falei, tá bom, pai. Um dia que você achar que você deve trazer alguém, pode trazer, fique tranquilo. Mas ele teve dificuldade para superar mesmo. Cláudio, conta uma peraltice pra gente, algo que você fez em criança, dá a impressão que você nasceu e não teve tempo para brincar, que já nasceu pedindo votos em cima de um palanque, enfim. Conta uma... alguma coisa em peraltices, muitas. Quando eu tinha 7, 8 anos, mais ou menos, um pouco mais, 9 anos, nós mudamos para o Parque Continental, a família mudou para o parque, né? E lá era um bairro mais residencial, né? Que propiciava muitas peraltices, um monte de coisa, viu, Adamastor, que a gente fazia aí na infância, lá no parque, com os amigos. Tinha bastante história, muita história para contar. Você é do tempo do relógio de 4 fases que ficava ali perto da tua casa ou não? O relógio ficava na esquina da Primitiva com a Salem Bechara, ali, no cruzamento. Foi doado, foi doado pela família. É porque o seu pai faleceu e cada vez que ele, antes dele, acho que 1, 2, 3 meses, antes de ele ficar doentinho, ele encontrou comigo e cochichou, né? Amassou. Você descobriu? Eu falei, o quê? Cadê o relógio? Porque ele se não me engano, esse relógio ficou na prefeitura um tempo, ali no Paço Municipal. Se não me engano, eu tenho certeza, era o governo do Silas Bortolosso. Ele foi para a prefeitura. Isso, ficou um tempinho ali. De repente, da noite para o dia, ele sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Porque é a história da cidade, né? Você sempre você é o caçula, né? A Laura... Mas a diferença de idade é pouca, né? 2 anos de diferença de idade. Por que a Laura nunca postou numa candidatura de vereadora, por exemplo? Porque ela tem juízo, dona né? Meu pai sempre falava isso. A única que tem juízo na família é a Laura, que nunca se meteu com política. Ela fez outra opção, é psicóloga, tem a formação dela, tem o trabalho dela, tem a atividade dela e sempre ajudou nas campanhas, mas ela nunca manifestou muito interesse em ser candidata, não. Na abertura você comentou que em 1988, com apenas 21 anos, você estreou na política como vereador. À época, o mais jovem da história do Legislativo osasquense.
Foram 6 mandatos ou 5? 5 mandatos. 5 mandatos. Por que você não disputou mais eleição de vereador? Porque eu considero que a minha tarefa no Legislativo está cumprida. Né? Eu fui vereador de situação, fui vereador de oposição, fui presidente da Câmara. Quando nós elaboramos a nova lei orgânica do município, lá no final dos anos 80, no meu primeiro mandato, eu fui o relator da lei orgânica. Então, eu tive a oportunidade, e me orgulho muito disso, de exercer meus mandatos me preparando para isso. Né? Sou advogado, tenho mestrado, mas eu acho que o meu ciclo, portanto, dentro do Legislativo está encerrado. Né? Dei a minha contribuição, cometi muitos acertos, cometi erros, mas dei a minha contribuição e acho que tem gente com mais motivação, com mais vontade do que eu de ocupar o Legislativo e tem que dar oportunidade para essas pessoas. Embora eu seja relativamente jovem, eu já passei muito tempo pela Câmara, acho que tá bom. A gente tem que saber também quando um ciclo se encerra. E o meu ciclo no Legislativo Municipal está encerrado, na minha opinião. Depois da Câmara, você foi candidato a prefeito, a deputado, assumiu várias pastas do Executivo, foi vice-presidente da Fundação Casa e hoje está secretário da Educação. Qual seria, Cláudio, o resumo do seu trabalho até aqui? Eu acho que a minha vocação é trabalhar na área social, na área de relação com as pessoas e em todas as funções que eu exerci, eu tive essa oportunidade, né? Então, acho que é um pouco da minha mãe, né? Minha mãe tinha muito essa preocupação. Então, eu considero que é por aí, né? Trabalhar com relações humanas é muito importante nas mais diversas áreas e acho que aprendi muito, né? Em todas as oportunidades que eu tive, como vereador, depois na Fundação Casa, que é um órgão grande do governo do Estado, secretário de Assistência Social, secretário da Educação, todas as experiências me enriqueceram muito. Ser professor, né, professor universitário, essa troca com os alunos é muito importante, te mantém atualizado, te impõe se atualizar, né? Então foi muito bom para mim. Eu acho que a somatória dessas experiências é que hoje dá para a gente condições de exercer um cargo tão desafiador como esse que a gente hoje exerce, que é ser secretário municipal da Educação. E qual seria o raio-x da educação de Osasco hoje? A educação de Osasco vai bem. O prefeito Rogério Lins sempre fala que tem que melhorar, e é verdade. Mas a gente está avançando, né? Saímos da pandemia, um processo difícil de pandemia, voltamos para as aulas presenciais, retomamos as atividades, estamos agora avançando muito na questão de tecnologia dentro das nossas escolas. Então, eu acho que estamos num caminho que vai consolidar a educação de Osasco como uma pasta que apresenta bons resultados. Terminou ou continua a distribuição de kits de material escolar nas escolas? Não, terminou. Nós conseguimos esse ano, finalmente, que era um desafio, porque quando a gente fala assim, tem que entregar uniforme, tem que entregar material, as pessoas às vezes não compreendem que tem situações que não são da governabilidade da Secretaria da Educação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem que entregar, entra um processo licitatório, entra uma impugnação, ou o Ministério Público faz um questionamento, ou o Tribunal de Contas faz um questionamento, e o processo para, né? E aí acaba atrasando, o que é péssimo. Então, esse ano, felizmente, no primeiro dia de aula, os alunos receberam uniforme, receberam material, e já concluímos a entrega, e todo mundo aí está satisfeito com os seus materiais. Você tem linha direta com o prefeito Rogério Lins, e pelas redes sociais a gente percebe que ele acompanha todos os lances importantes da tua pasta, né? Sim, a gente tem uma relação muito boa. Eu sou muito grato ao prefeito pelas oportunidades que ele me deu, né? Ser secretário da Educação é uma realização pessoal também, e o Rogério me proporcionou essa oportunidade. A gente tem uma boa relação, de vez em quando eu puxo a orelha dele, falo, prefeito, não é por aí e tal, e ele tem uma grande qualidade, a gente percebe que ele ouve o que a gente fala. Agora, ele é um grande prefeito, está fazendo um grande governo, que orgulha a todos nós, e isso é muito importante porque ele dá o tom para a gente, né? Ele é um cara que trabalha muito, acorda cedo, vai dormir tarde e dá o tom.
acompanhar o ritmo dele, tem que ser igual. Senão você fica para trás. E na Secretaria da Educação, sobretudo, não dá para a gente ficar para trás, né? A gente tem que estar no mesmo ritmo dele, o que é puxado. Osasco comemorou 61 anos de emancipação política. Como é que você vê hoje a cidade de Osasco? Não passa um filme na sua cabeça, não, Cláudio? Quando você assumiu, por exemplo, a Câmara, como era a cidade de Osasco e a Osasco de hoje? Você sabe, Adamastor, que eu sempre digo isso. Tem uma cena na minha vida que eu tenho muito fixada. Em 77, 78, meu pai era prefeito, foi inaugurar a água encanada, né? Na época era Caemo que fazia esse serviço, na Vila Menck. Então nós chegamos naquele largo da Vila Menck, onde tem a igreja. Na época não tinha asfalto, era pouco povoado, terrão e tal. E por que eu lembro disso? Porque o costume, qual era? Meu pai abria uma mangueira e jogava em cima do povo, assim, né? E o povo tomava a mangueira dele e começou a jogar água nele. E eu fiquei assustado com aquilo. Eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, sei lá. Mas eu me lembro, então, perfeitamente daquele cenário, daquele local. Vai na Vila Menck hoje. Então, vai na Vila Menck hoje, né? Mas eu lembro perfeitamente daquele cenário. Uma igreja, poucas residências ali no entorno. Um subidão, subindo no Bultinga para Vila Menck. Isso, tinha poeirinha a estrada do Riscadinho, que hoje é Alberto Jackson Byton, né? Outro dia eu falei para alguém da prefeitura, é lá na estrada do Riscadinho. E a pessoa não sabia onde era. Onde é isso, Cláudio? Eu falei, a estrada do Riscadinho é Jackson Byton. Antigamente chamava estrada do Riscadinho? Chamava. Então eu lembro muito bem disso, né? Eu cresci a minha vida inteira andando nos bairros de Osasco, na periferia e tal. Então conheço bem a cidade, ver a cidade nessa pujança hoje, nesse desenvolvimento, é uma satisfação, né? A gente fica muito satisfeito de ver como a cidade avançou. E, claro, é o fruto de esforço de todo mundo que passou pela Câmara, passou pela Prefeitura, todo mundo deu a sua contribuição. E o meu pai deu a contribuição dele como prefeito, como deputado, eu dei minha contribuição como vereador, agora como secretário. Então é importante a gente ver como a cidade avançou. Eu gosto de fuçar ali no Facebook, na sua página, eu vi você comendo um cachorro-quente, aquele cachorro-quente gigante da festa dos 61 anos. Eu achei que você ia falar que você viu comemorando as vitórias do Palmeiras, né? Isso você não fala. Bem, pois é. Mas tem mundial? Tem mundial. Claro que tem. Como assim? Por que o Corinthians tem dois? Um é contra o Vasco, né? Não vamos falar não, né? Deixa lá. Eles comemoram dois, mas jogou com o Vasco. Nós estivemos aí no dia 26, né? Nos cachorro-quente aí dos 61 anos. Foi muito legal. Foi uma sacada boa. Achei muito interessante. É difícil falar com você sem falar do velho Guerreiro Guaçu. Eu olho para você, parece que teu pai está aqui, né? Presente. E uma vez perguntaram para o seu pai o que ele destacaria como a obra mais importante dele, juntando os 2 mandatos de prefeito. A resposta foi investimento na educação, especialmente na menina dos olhos dele, a Fito. Ele sempre disse isso, sem pestanejar, que ele considerava a maior realização dele a implantação da Fito. E levando em conta aquele momento histórico, as dificuldades da cidade, a cidade que era um polo industrial, que depois perdeu essa vocação, mas precisava de mão de obra, e a Fito ela era importante porque ela criava essa mão de obra com gente da cidade, né? Ele sempre se orgulhou muito, entre outras, né? Mas ele sempre se orgulhou muito de ter instalado a Fito. E acabou dando aula também na Unifiel depois, né? Na Fito, na FAC-Fito, ele deu aula também, na Unifiel. E hoje o Mundo da Criança, que é a maior creche aí do Brasil, tem o nome dele, que também é na Fito. E você seguindo os passos, também dando aula. Né? Eu vi você dando aula lá na Unifiel. Isso, dei aula lá no curso de Direito. O Cláudio, tem uma coisa que pouca gente sabe. Além de atuar na várzea de Osasco, o Guaçu jogou no futebol de elite da Federação Paulista de Futebol. Estou aqui com o Frege e o Márcio Sanazar. Viu, Márcio? E, dentre outros clubes, ele jogou no 15 Piracicaba. Aliás, o nome Guaçu, o apelido Guaçu, vem da várzea. Ele era goleiro, o Guaçu era grande, ele era um bom goleiro, né? E na várzea ele era conhecido como Guaçu.
E quando ele foi para a política, ninguém conhecia o Antônio de Naer Piteri. Todos conheciam o Guaçu. E ele incorporou o Guaçu ao nome, já na primeira eleição, para poder disputar a eleição, porque senão ele teria dificuldades até para ganhar a eleição com o nome Antônio de Naer Piteri. E ele trocou os gramados pela política. Trocou Acertou em cheio. pela política. Você é advogado inscrito na OAB de Osasco? Sou inscrito na OAB de Osasco. Professor universitário? Professor. Você continua na ativa, dando aula? Não continuo. Também não dava dá, aula né? na Fiel. Não, eu até gosto, teria disposição, mas a Fiel entrou num processo de insolvência aí muito grande e diminuiu o número de alunos, diminuiu o número de professores, e aí veio a pandemia e também muitas faculdades passaram para os cursos à distância. Agora mesmo é que começou a retomar o ensino presencial. Logo, logo eu procuro voltar para essa atividade, que ela é muito importante. Há alguns anos, eu perguntei para você qual era a senha do sucesso do seu trabalho e tal, e eu fiz um comparativo com a figura do seu pai, e você me deu uma resposta interessante. Não basta ser filho de peixe, você tem que participar. E de repente você acabou conquistando o seu próprio espaço, tendo o seu pai como conselheiro e melhor amigo. É isso mesmo. Você resumiu tudo. Eu sempre digo o seguinte, Adamastor, lá em 1988, quando eu tinha 21 anos, fui candidato a vereador pela primeira vez, as pessoas votaram no filho do Guaçu. Eu não tenho dúvida disso. Só que isso não mantém ninguém, né? Você precisa mostrar um pouco também, mostrar que você, além de ser filho, você tem condições, né, de pleitear os cargos que eu pleiteei, etc. Então, aos poucos, as pessoas foram me conhecendo, foram, né, aprovando o meu trabalho e eu fui dando continuidade. Mas eu tive muita dificuldade, porque meu pai era um cara expansivo, eu sou mais retraído, né? Ele era um cara expansivo, então a comparação era inevitável. Né? Pavio curto também, Flávio? Não, eu sou mais tranquilo, nesse aspecto eu sou mais tranquilo. Mas o meu pai chegava num ambiente, tomava conta do ambiente, eu não sou assim. Né? Nunca fui. E eu sei que meu pai, às vezes a gente trocava ideias, as pessoas falam assim, seu filho é metido, ou seu filho... Por quê? Mas ele fala, não, o Cláudio é diferente. Não exijam dele que ele seja como eu. Né? Mas escutem o que ele tem para falar. Tal. Então, aos poucos, a gente conseguiu o ponto de equilíbrio nisso. Né? Claro que todas as referências, né, do meu pai, para mim, são... Né, meu pai era o meu grande ídolo, sempre foi e vai continuar sendo. Mas eu também mostrei um pouco, né, da minha capacidade. 5 mandatos consecutivos. Né? Cláudio, você concorda que o maior prêmio de um político, o reconhecimento popular, ele ser reeleito? Concordo. A reeleição é muito difícil. Muito mais difícil do que a primeira eleição. Cada reeleição é muito mais difícil. Frase curta que escrevi do seu pai no Diário da Região em dezembro de 2004, falando do Cláudio. O sucesso político do meu filho Cláudio Piteri tem 3 vertentes: competência, dedicação e seriedade. Ele é o meu grande orgulho. Na mesma página, o então prefeito Celso Gilo complementou: o Cláudio merece toda a minha confiança na função de líder do prefeito. É um político leal, honesto e competente. 2 grandes saudades, né, secretário? 2 grandes saudades e 2 grandes referências, né? Eu sempre digo, né, que tenho essas 2 grandes referências na minha vida política, né? O meu pai, né, e o Celso também, que foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver de perto, de acompanhar o seu trabalho, de conhecer as suas ideias, e aprendi muito com o Celso também. E agora também tenho aprendido muito com o Rogério, porque é uma outra forma de abordagem, né? Uma pessoa mais jovem, mas que também faz com que a gente aprenda muita coisa. Como diria o poeta, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Estou falando de uma enfermeira, uma esteticista extraordinária, chamada Viviane. Ela tem sido sua parceira aí no trabalho? Muito. Eu me orgulho muito da minha relação com a Viviane. A gente tem uma relação muito legal. A gente criamos 2 filhas, né? Lindas. E
conseguimos também nos divertir, fazer as nossas atividades. É muito, muito legal. Tá aí a foto do Cláudio com a esposa e as meninas, as herdeiras. Eu tenho um certo orgulho, você se emocionou aí, mas eu também tenho um orgulho, porque não era qualquer um que entrava no blog do Iguaçu. Eu entrei. Olha o título que ele escreveu. O presente de minhas netas. Com certeza, suas filhas. Ele escreveu assim, ó. Minhas netas vibraram quando leram que, às vezes, o avô ia à prefeitura de bicicleta, entusiasmadas com a mensagem publicada no Facebook pelo estimado e competente jornalista Damastor Inácio. Elas resolveram transcrevê-la nesse espaço. Eu sei que é bem curto eu escrevi. O mestre Iguaçu Piteri, quando prefeito, às vezes usava a bicicleta para economizar a gasolina do erário. Dentre os políticos, Iguaçu foi o pioneiro das pedaladas. Político ficha limpa, não enriqueceu, trabalha até hoje e não é à toa que o homem coleciona milhões de amigos. Tem orgulho de estar na lista de amigos do Iguaçu. E ele respondeu, essa foto o Inácio foi buscar no fundo do baú. Eu fiquei muito emocionado. Você só não falou aí que a bicicleta era do Cláudio. Era do Cláudio. Então, às vezes eu chegava da escola e o meu pai tinha ido com a minha bicicleta para a prefeitura. Aí eu falava, e agora? Aí ele dava um jeito de mandar a bicicleta de volta, porque eu gostava de andar de bicicleta e tal. Mas meu pai, Adamastor, uma característica que poucas pessoas sabem, até porque não tinham a oportunidade de conviver mais intimamente com ele, ele era um grande avô, né? Eu tenho 2 filhas, minha irmã tem 2 filhas, e o maior prazer da vida do meu pai era estar com as 4 netas. Ele ficava horas com elas e a gente percebia que ele ficava muito feliz. Ele era um grande avô. Não conto para ninguém, secretário, mas você ganhou muito dinheiro atuando na política? 5 mandatos? Vai ver lá, né? A gente tem uma formação, né, que você sabe. Trabalho. Minha casa é financiada, o carro da minha mulher ainda é financiado, a gente vai se virando, né? A gente vai se virando. E no futebol, hein? Lembra? Imprensa e Câmara. Opa. Era um confronto de carcal, boné. O Cláudio ainda tem gás para correr na ponta esquerda como atacante ou rompedor. Eu vi você jogando. Garanti muito bicho pro time da Câmara, né, Damastor? O Peru, lembra do Peru? Lembro, que era aquela figura icônica da cidade de Osasco. Às vezes eu chegava assim no lugar e falava assim, ó, o Cláudio garantiu muito bicho para mim, tal, fazia muito gol, tal. Não, eu mantenho minhas atividades físicas, hoje eu corro. Aliás, eu vi você no Facebook batendo bola, mas na área de lazer da sua casa. Tinha até uma churrasqueira. Você vê que eu não perdi a intimidade, né? Fazendo embaixadinhas. Não perdi a intimidade com a bola. E aplaudido pela Viviane. É verdade. Eu corro hoje, eu e a Viviane, a gente corre, né? A gente mantém a atividade física, mas não tenho jogado futebol, não. Porque virou um esporte de alto impacto, né, o futebol, pra gente, né? Então é melhor evitar. Mas eu mantenho corrida, tenho essa prática, acho muito importante. Cláudio Piteri, não me enrola. Ano que vem tem eleições municipais. Algum rascunho político? Não, eu hoje me considero um homem do grupo do prefeito Rogério Lins, do grupo político do prefeito Rogério Lins, e sempre digo que estou à disposição do grupo. Né? E aquela frase, sou soldado no partido. Não é aquela frase. É claro que uma vez você falou bem, se o cavalo passar arriado. A gente gosta, né? E eu disse isso numa entrevista para o Jornal Diário também agora. Eu sou candidato a ser um bom secretário da educação. Eu acho que se eu for um bom secretário da educação, isso pode me permitir outros desafios aí na política. Você sabe do carinho e, acima de tudo, do respeito que eu tenho por você e o Grupo Diário da região. Como você gostaria de encerrar a entrevista? Teria alguma coisa importante que eu não perguntei, secretário? Não, eu agradecer. O que eu sempre digo, assim, eu sou muito família, Adamastor. Eu gosto muito da minha família, gosto muito de estar com a minha família, gosto muito de estar com a minha esposa. E essa característica que as pessoas talvez não conheçam em mim, que eu gosto sempre de ressaltar. É muito importante para a gente, né? É o porto seguro que a gente tem. Às vezes você tem aquele dia
extremamente tumultuado e chega em casa, está com a família. Eu tenho 2 cachorros, brinco com os meus cachorros e a vida vai seguindo. Assim, e ainda dá tempo para assistir um joguinho do Palmeiras? Ah, sempre. Tá indo nos estádios? Vou sempre ao estádio. A Viviane gosta também, a gente vai juntos ao estádio. Ela é mais palmeirense que você agora. Ela é mais fanática que eu. Ela fica brava quando o Palmeiras perde. Eu já estou mais acostumado. Ela não, ela fica mais brava que eu. Foi muito bom entrevistar o secretário. Muito obrigado. Obrigado a você. Um grande abraço a todos aí, viu? Trabalhos técnicos, Alain Júnior. Edição de imagens, Davi Gonçalves. E direção geral dele, Márcio Sanazar. Apresentação, Adamastor Inácio.